A membrana timpânica é uma membrana que separa a orelha externa, tá certo? Da caixa média do ouvido. Então, ela faz qual o objetivo principal dessa membrana? É amplificar os sinais sonoros que passam do conduto auditivo externo, chega na membrana para depois ser amplificado e reproduzido pelo órgão que é a cóclea, para depois seguir pelo nervo auditivo e assim conduzir o som para o cérebro. Então essa membrana é uma membrana extremamente fina, tá certo? E ela precisa de um equilíbrio para poder funcionar adequadamente, o equilíbrio entre a caixa média e o conduto auditivo externo. Porque se há uma pressão muito elevada na caixa média, como no caso de uma otite média, vai fazer com que o líquido pressione e essa membrana acabe tendendo, em algumas situações, a romper. O contrário também pode acontecer uma pressão tão grande, como no caso de um voo ou então de um mergulho subaquático, que a pressão exercida uma coluna de água, de ar, é tão grande nessa membrana que pode fazer com que se rompa. Então, só que a maior causa de traumatismo na membrana timpânica, de perfuração, é por questão traumática, seguido por conta de otite média supurada, quando há uma pressão muito grande na caixa média, que acaba empurrando essa membrana e fazendo com que extravase. Muitas vezes a tentativa de remover um cerume, como a gente vê nessa imagem, ou de coçar com algum objeto, caneta, lápis. Outra situação é a explosão, seja por fogos de artifício, armas de fogo, vai fazer com que o ar se projete de uma forma muito intensa, fazendo um trauma nessa membrana. E às vezes brincadeiras que são brincadeiras de mau gosto, que é a brincadeira do telefone, em que é uma região de um tapa muito forte nessa região, vai fazer com que haja uma propulsão do ar de uma forma muito intensa, fazendo com que e podendo gerar um traumatismo nessa membrana e possivelmente até perfurar. Já acompanhei alguns casos que foram desse jeito, e o que me preocupa é que está sendo cada vez mais comum em adolescentes. Um dos adolescentes que eu atendi esse ano falou isso, que era uma brincadeira comum entre os coleguinhas de sala de aula. Então, a gente deve se preocupar bastante com essa situação. O que fazer quando há suspeita de perfuração traumática? Suspeitamos de uma perfuração traumática quando, após um episódio de trauma, cursamos com dor e uma saída de líquido sanguinolento. E o que fazer? Que medida adotar nesse momento? Primeiramente, jamais colocar cotonete no ouvido para poder tentar secar. A conduta é sempre secar com um panozinho seco, no máximo umedecido nessa região, nunca enfiar nada dentro do ouvido e não permitir com que o ouvido que pingue nada nele, do que coloque qualquer objeto no ouvido. E evite a todo custo que o ouvido fique úmido, nada de umidade, ou seja, maior cuidado na hora do banho, colocar um algodãozinho com óleo Johnson para poder permitir que a água não tenha contato com esse ouvido, porque a umidade excessiva pode fazer com que essa membrana ela acabe não cicatrizando, essas bordas não fechem. E é muito importante o segmento do médico otorrinolaringologista, pois cerca de mais de 90% dos casos há uma cicatrização completa da membrana em um ano. A maioria dos casos em 6 meses já está fechada, mas em um ano, mais de 90% dos casos há uma cicatrização completa. Mas é preciso o segmento para acompanhar a evolução desse fechamento da membrana timpânica, tá certo? E evitar com que haja infecção, porque um quadro de infecção, além de ser danoso para o ouvido, ele pode permitir com que essa membrana ela não cicatrize 100%, como a gente percebe aqui nessa última imagem. Então é importantíssimo fazer o segmento
Segundo, manter o ouvido seco até a cicatrização completa. Não colocar nenhum objeto no ouvido, nem gota otológica, nem nada. E evitar voos nesse período até cicatrizar o ouvido, nem mergulhos, porque o ouvido precisa estar extremamente seco, tá bom? Espero ter sido útil, ter ajudado. E atenção aos adolescentes, por conta dessa brincadeira do tapa, da brincadeira da orelhada. Até mais.